Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Cemal ele fez aquela vergonha terrível lá a Senep, e logo depois, quando ele saiu, ele foi diretamente para onde? Pro barzinho, pediu uma lapada de cana e disse ao cara que fizesse isso rapidamente. Quando o cara dá a lapada de cana a ele toma e fica ali revoltado, tentando ali decidir o que ele vai fazer. Ao mesmo tempo que a cena muda, vai lá para Oliá, que tá toda agoniada, chama pelo Kenan e ele diz a ela para que responda o que é que ela quer. Ela diz a ele que ela procurou a Mug por todos os lugares e que não consegue encontrar ela em canto nenhum e não sabe para onde ela foi, e ele faz pouco caso, diz a ela que sim, que assim foi e que ela tem que aceitar, e que ela foi embora juntamente com seu asqueroso namorado, noivo, sei lá. Ela continua muito preocupada e pergunta a ele se por acaso ele sabe para onde eles foram e se por acaso disseram a ele. Ele continua sem fazer caso nenhum ali com ela, fazendo de conta que isso aí é uma grande besteira, e diz que não, que ele ignora todas essas coisas e que simplesmente foram embora e desapareceram. Ao mesmo tempo que o Mehmet chega e ele diz a ela que eles foram embora, desapareceram, mas querendo ou não, o irmão dela acaba de aparecer e pede para que ela olhe. A Oliá olha e diz que isso está sendo para ela uma grande surpresa, que as coisas estão mudando muito rápido lá com o Mehmet, e que antes os sobrinhos dele era muito importante para ele, só que hoje é como se nada para ele mais valesse a pena. Kenan fica calado, mas gosta de ver a Oliá queimando ali o próprio irmão, e ela continua dizendo que veja bem direitinho que ele não se dá nem o próprio respeito a ele mesmo. Ele continua fazendo descaso, e a cada dia que se passa você vai perceber que o descaso dele com a Oliá está ficando a cada dia mais forte. De acordo com que ele vai pegando poder ali dentro da família, ele vai deixando a Oliá cada vez mais de lado e diz a ela que seria muito bom eles irem embora, e ela diz que sim e sai olhando para o Mehmet, que também olha um pouco de lado desconfiado para eles dois. O Kenan fica olhando para o Mehmet com ar de sorriso, e o Mehmet revoltado não dá nem a mínima para ele, só que quando ele olha de lado, quem é que está ali? Ó, para aí, ó, a boneca de milho se fazendo de trabalhadora, tentando fazer de tudo para que ele entenda que ela é uma boa mulher. Só que em algum momento, quando a câmera foca bem na cara dela ali, o que é que ela faz? Ela abre um leve sorriso, porque sabe muito bem que ela está se saindo muito bem com o plano dela, e também o Kenan, e ele, o Mehmet, está caindo ali bem facinho no jogo dela. Enquanto isso, o Cemal ele continua ali no barzinho tomando as lapadas de cana dele, chama novamente o garçom para que coloque outra igualzinho que ele colocou agora há pouco, só que ele parece que não quer colocar mais, porque está percebendo que o Cemal já bebeu muito. Só que o Cemal questiona ele novamente se ele não está escutando ele dizer que é para colocar outra, então ele vai lá, coloca, só que pra aí, o Cemal está revoltado, ao mesmo tempo que a Mug vem chegando com o namorado dela, e ele está preparando a Mug, vocês já sabem para o que é, né? Então está tentando de tudo para deixar ela bêbada, para que ele venha conseguir ali o seu propósito, e fica questionando ela se ela vai querer beber mais um pouco, e ela diz que não, porque acredita que ela já bebeu demais. O Cemal está de lado ali e começa a ouvir a conversa deles dois, ao mesmo tempo que a Mug pergunta a ele se por acaso ele poderia levar ela em casa. Cemal fica o tempo todinho ali olhando para eles dois, e ele continua insistindo para a Mug que não, que talvez levasse ela para outro lugar, ela ia se sentir melhor, tenta dar novamente vinho para ela, e o Cemal, como eu disse a vocês, além de revoltado por tudo que já aconteceu com ele, ele fica observando toda aquela cena e vê só o que é que vai dar aí. A Mug diz a ele que não, que ela não quer beber mais e que tudo que ela quer é apenas ir para casa, isso é tudo. Ele diz a ela que não, que vai levar ela, e ela continua dizendo que já disse a ele que não, e pede para que ele solte ela agora mesmo. E o Cemal, nesse exato momento, é quando ele começa ali se revoltar ainda mais. A Mug continua dizendo que não, que ela não quer ir, e ele diz a ela que ela não faça ele obrigar ela, né? O Cemal então falta paciência, encosta até eles lá e chama a atenção dele dizendo que a Mug já falou que ela não quer ir, então ele tenta crescer para cima do Cemal, dizendo que ele fique na dele, que isso não interessa a ele. Só que o Cemal, ele tá num dia ruim, não quer nem saber, pega logo no cangote dele, dá uma sabugada com a cabeça na cabeça dele, ele cai ali, e a Mug ainda fica querendo questionar o Cemal, perguntando o que foi que ele fez, se ele está demente. O Cemal então pega no braço dela, ela tenta resistir, e ele diz que vamos agora mesmo que eu vou levar você para casa. Ela pede para que ele solte ela e pergunta o que é que está acontecendo com ele. Cemal então responde a ela que
se ele deixar ela ali, o que vai acontecer com ela, com a Mug, é a mesma coisa que aconteceu com a Snap e o irmão dela, e pergunta se ela entende. O Senmal continua revoltado e questiona o cara que tá ali no chão ali, sem defesa nenhuma, que pergunta a ele se ele acha mesmo que tem dinheiro, ele pode se aproveitar de quem ele quiser. Ele tá totalmente errado, diz um monte de coisa com ele, dá uma sabugada. Ele depois pega novamente no braço da Mug e diz: vamos que eu vou levar você até a sua mãe, e ela pede que não, que pelo menos com minha mãe não me leve, e ele, cada momento que passa ali, ainda mais revoltado, grita com ela, perguntando então pra onde ele vai levar ela, pra onde ela quer que ele leve. Ela diz que é melhor ele levar ela até o seu tio. O Senmal então faz exatamente isso, pega ela e a leva. Já lá com a Barra, nesse exato momento, por mais que ela tenha evitado o Mehmet, é aí que quando ela vem saindo com o Atés, bate de frente com ele, ela fica sem saber o que falar, o Atés fica calado, e então o Mehmet pergunta a ela se por acaso eles poderiam falar apenas um pouco. A Barra diz a ele que não, porque ela se sente muito cansada para ficar ali conversando. Ele pede a ela que por favor que ela lhe escute apenas um pouco. Ela diz que não e que ela vai pensar, e ele diz tudo bem, respeita ela e vai saindo. O Atés, por sua vez, ele fica muito triste em saber tudo isso que está acontecendo entre eles dois, mas fica calado sem saber nem o que fazer, e ela diz ao Atés que ela está devastada e que foi o pai dela quem fez isso acontecer contra ela. O Atés vai se aproximando dela e tentando conversar aos poucos, que ela tem que entender que o Mehmet, ele está muito apreensivo, está sofrendo muito nesses últimos dias. Ela fica calada e ele continua dizendo que entre ele e a Senri ali não aconteceu nada, e que ela pode ser no que ele está dizendo, e que seria muito bom que ela escutasse ele pelo menos um pouco. Ela fica calada e ele pergunta a ela se ela fará isso, e ela fica o tempo todinho ali olhando para ele sem saber dar resposta. Ele insiste novamente se tudo bem, e ela diz que tudo bem, ela vai fazer isso. Já com o Mehmet, ele vai passando ali meio desconfiado, triste na realidade ali próximo a Senri. Ela fica olhando para ele e depois ela fica meio pensativa e quer até como se fosse emocional ali. É como se ela não tivesse 100% querendo fazer tudo que o Kenan tá falando, mas mesmo assim ela tem uma ideia de ir até ele, e ele está agora nesse exato momento de frente àquela piscina. O garçom deixa algo para ele e depois ela chega, chama por ele, ele se levanta e pergunta a ela o que ela está fazendo ali. Ela diz que apenas seguiu ele porque queria lhe acompanhar, porque tem algo importante para dizer para ele. Ele fica calado e ela diz que supõe que para ele isso possa não ser uma novidade. Mehmet continua em silêncio e ela diz que tanto a filha dele quanto a sua irmã nem sequer quer olhar para ela. Só que o negócio é que enquanto eles estão conversando, a Barra vem ali para fazer justamente o que a Atés lhe pediu, para conversar, dar uma chance ao Mehmet, só que ela vai flagrar a conversa deles dois, e é justamente isso quando a boneca de milho diz para ele que sabe muito bem que tanto a irmã quanto a filha dele tem razões suficientes para pensar qualquer coisa contra ela. Ele continua calado e ela diz que lamenta de verdade tudo isso que está acontecendo. Ele pergunta o que é que ela está querendo dizer a ele. A Barra chega e consegue escutar aos poucos a conversa deles dois ali, e a boneca de milho diz que todos estão pensando ali que ela está apaixonada por ele. Ele fica calado, a Barra, como eu disse a vocês, ali do outro lado escutando tudo, e ela diz: escute muito bem, senhor Mehmet. Se cala, fica engolindo ali o tempo todo como se não tivesse conseguindo falar para ele, e ele continua olhando para ela, e ela confessa para ele dizendo que sim, senhor Mehmet, é verdade, eu lhe amo. A Barra, logo depois de ter escutado isso, ela fica ainda mais revoltada e simplesmente ela sai, vai embora, e a boneca de milho continua dizendo ao Mehmet que não espera de forma nenhuma que ele sinta o mesmo por ela. Ele fica calado e ela diz que ela só não poderia ficar mais ali o tempo todo calada, ela tinha que dizer toda a verdade e o que ela sente por ele. O Mehmet fica em silêncio, não fala nada, e ela diz que tudo que ela queria falar era isso, ela falou e vai saindo, só que ela dá uma pausa e depois volta e diz a ele novamente que se depois de tudo isso que ela falou ele não quiser mais ver ela, ela vai entender. Mehmet continua em silêncio e ela
ela diz a ele que isso é tudo, diz a ele que descanse e vai embora, deixando o Mehmet sem saber nem como agir em toda essa situação que ele está vivendo. Já com a Bahar, ela vem virada na peste ali, revoltada, vai passando, esquece até o Atés, que chama por ela e pergunta o que aconteceu. Ela chama o nome dele e ele pergunta a ela o que foi que aconteceu, se ela está irritada. Ela pede a ele que, por favor, que ele não fique mais insistindo que ela fale com o papai dela. Ele pede a ela que, por favor, que ele escute se ela pode pelo menos se tranquilizar e dizer para ele o que foi que aconteceu. Ela diz que o papai dela estava sozinho ali com essa garçonete e que ela confessou tudo para ele, que estava apaixonada por ele. Ele fica até assustado ali, sem nem saber como confortar e dizer nada a ela ali. Então ela diz que isso já basta, que ele não fica insistindo mais, que ela fale com o papai dela e que isso é tudo, já basta e vamos embora agora mesmo.